na qual os membros da família real se reúnem para comemorar este dia histórico que nos deixou fotografias e imagens para a memória. Aqui estão vendo Carlos e Camila descendo a escadaria após o ato do serviço religioso. Como era de esperar, a ausência de Kate Middleton, que já estava avisada, foi a protagonista do dia de hoje. Ao mesmo tempo, o filho de Rose, Henry, voltou a comparecer. Isso já está se tornando uma tradição, segurando a túnica de Carlos de Inglaterra e Camila. Essa figura de assistente de Sua Majestade, o rei, pode não ser nada para comentar e passar despercebida, se não fosse pelo fato de que Alexander Cholmondeley é o filho mais velho de Rose e do Conde de Cholmondeley, com quem, como vocês sabem, Rose foi vinculada a Guilherme de Inglaterra. Atualmente, todas as teorias que estão circulando estão ganhando cada vez mais peso. Dizem que Camila tem Rose muito vinculada aos atos que preside ou aos lugares que frequenta. De fato, podemos vê-las juntas. A verdade é que o assunto de Camila Parker Bowles já é um tema muito delicado e polêmico. Não vimos nem mesmo uma palavra trocada entre Kate Middleton e ela no último dia 15 de junho. Era um dia perfeito para que fizessem algo de bom, pelo menos publicamente, se der um pouco. Mas não só não fizeram isso, como hoje em dia cada vez mais a ideia de que Kate Middleton apareceu muito séria, sua aparência era muito melhor do que pintaram com todas as coisas que diziam sobre ela ter um câncer grave. Ela está levando isso, pelo menos fisicamente, muito bem, mas sua expressão facial representava uma grande tristeza, uma pessoa tensa. Hoje eles fizeram um documentário e me chamou muito a atenção como retrataram o passeio desde que ela sai do palácio até chegar à varanda de Buckingham. No passeio, antes que as multidões pudessem vê-la, quando ela achava que não estava sendo fotografada, ela aparece no carro muito séria e posteriormente, quando já está cumprimentando todo mundo, começa a rir. Isso tem sido apresentado por muitos como um verdadeiro papelão. E se antes havia teorias da conspiração, agora acredito que o que há é uma perda de popularidade ainda maior, porque quase todo mundo esperava ver uma Kate Middleton doente. Bem, não sabemos se é isso que eles tentaram transmitir, mas vê-la tão bem fisicamente fez com que muitas pessoas dissessem a mesma coisa. Ela não tem câncer, que não é totalmente boa. Estão até falando que Kate Middleton não tinha cicatrizes que agora refletem em seu rosto. Ela tinha uma de 7 centímetros na cabeça que o próprio cabelo cobria e não tinha problema. No entanto, havia outra que é muito recente, da foto de 15 de junho, onde ela aparece com um corte, uma cicatriz de ter tido um corte entre o olho e a testa, o que não parece muito bom. Alguns disseram que isso é próprio de uma cirurgia estética. Ao mesmo tempo, ela é vista com outras feições, não parece o mesmo rosto que Kate tinha. Então, aqui já há polêmica, opiniões à parte, sem dúvida alguma, isso está sendo muito controverso. Mas o que é realmente grave é que hoje, para que vocês vejam, a cereja do bolo, isso já foi, para o meu gosto, uma das piores coisas que já vi publicadas em muito tempo. A valente Kate Middleton sai, e o que ela faz é mostrar ao mundo que ela pode com tudo e que vai superar a doença. Isso me parece de um mau gosto tremendo, principalmente porque Kate Middleton tem acesso aos melhores médicos, aos melhores cuidadores. As crianças também têm cuidadores em tempo integral, babás. Ela mora em um palácio. As pessoas comuns não vivem assim. As pessoas comuns têm que trabalhar para pagar as contas. Se você tem câncer, aguente, porque o médico não vai te dar licença e você pode morrer e não vai acontecer nada. E bem, e cana mais para uma peruca, esse é outro assunto. Então, acho de um mau gosto tremendo a forma como a imprensa britânica quer exaltar o valor de Kate Middleton. Fique claro que não estou menosprezando, acredito que o esforço que ela fez foi titânico para ficar de pé naqueles saltos e com aquele vestido e com aquele chapéu durante horas em um ato oficial. Mas de lá a exaltar e dizer que o resto dos mortais não estariam como ela, isso me parece de um mau gosto importante, e principalmente se levarmos em conta os antecedentes do palácio, que, nesse contexto, essa jornalista espanhola diz, bem, porque vieram todas as bobagens que nos venderam nos últimos meses, fotos falsas de avistamentos falsos de Kate em uma fazenda de produtos ecológicos. Quem era aquela mulher? Porque agora todo mundo esqueceu, mas quem era aquela garota que pulava com 2 sacolas na mão?
que não era Kate e que estava com William. Isso parece que já esquecemos. Depois, a foto falsa do Dia das Mães. E há muitos que estão, como vocês sabem, nas redes sociais. Tudo é comentado, tudo é comparado. Estão comparando a foto deste ano, onde ela parabeniza William pelo Dia dos Pais, com as fotos dos anos anteriores. Nas fotos dos anos anteriores, Kate aparece olhando para a câmera e nesta foto, sem dúvida, é uma imagem, eu diria, muito delicada. Todos estão olhando para o horizonte de costas, olhando para o mar, dá medo em vez de ternura. A imagem, do meu ponto de vista, é muito pouco terna. E o que foi visto no Palácio de Buckingham, eu acredito que foi uma Kate que colocou ordem, que colocou suas decisões em cima da mesa e disse a William: isso é o que temos. Enquanto Carlos de Inglaterra estava completamente, eu acredito, ignorado, porque, apesar de ser o ato oficial dedicado a ele, William e Kate foram os protagonistas, principalmente para os fotógrafos. É o que Concha Caleia diz, eles tiraram apenas uma imagem, onde eles se olham, porque durante todo o momento da varanda do Trooping de Color, não houve mais interação entre eles. Eles se olharam uma vez, não trocaram palavras, não trocaram gestos, não trocaram demonstrações de carinho. Vemos como a prima de Guilherme de Inglaterra toca o ombro dele por trás na saída e tem mais contato físico com outros parentes do que com a própria esposa. É tudo muito dantesco. Depois, as crianças parecem estar muito preocupadas, muito tristes, não tem nenhuma alegria. Imagino que o pobre George esteja ciente de toda a situação. Lembrem-se de que ele é um garoto na pré-adolescência e percebe as coisas. Então, para mim, a situação é muito delicada, que todo mundo já está questionando. Por que George não aparece nesse tipo de ato e o filho de Rose aparece? Isso é muito estranho. Entre Camila e Kate não há relação. Eu acredito que, no último sábado, foi confirmado que a relação entre elas é nula, entre a consorte e a princesa de Gales. E, pessoalmente, quem mais me preocupou foi o mais velho dos três menores, George. Ele tinha um olhar de estar surpreso, rígido, pensativo, como se estivesse sobrecarregado. No final das contas, ele será o futuro rei da Inglaterra e muitas vezes as crianças percebem as coisas. Mas os comentários, eu digo a vocês, não deixam dúvidas. Fica evidente o grande esforço que Kate fez, mas ao mesmo tempo se deduz de sua presença que ela estava meio obrigada, que havia uma tensão que podia ser cortada com uma faca entre ela e o resto da família. Com quem ela interagia de maneira feliz era apenas com as crianças. E ao mesmo tempo, essas crianças não transmitiam felicidade de forma alguma, exceto Louis, que, como vocês sabem, é o menorzinho. Ele estava dançando, pulando e parecia estar muito bem de atitude. Mas Charlotte e George, principalmente George, estavam muito sérios. Parecia que o assunto não tinha nada a ver com eles, pensativos. Bem, a situação me parece até muito grave. Já estão falando publicamente que Kate Middleton teria colocado os pontos nos is para William e teria dito: isso é o que temos. Dizem que esse chapéu que ela usava era o mesmo que Diana de Gales usou na coletiva de imprensa após aquele baile, em que já se confirmava que sua separação de Carlos, na época príncipe de Gales, era uma realidade. E agora eu acredito que fica evidente que todos esses gestos de Kate Middleton tentam evocar de alguma forma Diana de Gales e o comportamento. Deus queira que não, com certeza, porque principalmente aqueles que sofreriam seriam seus filhos. Mas o que está se desprendendo aqui, e ao que se faz alusão é que Kate Middleton não está feliz com o marido e que essas crianças estão sofrendo com isso. Pelo menos é isso que está sendo insinuado. Pessoalmente, acredito que algo não vai bem no casamento de Kate e William. Daí a um divórcio, acredito que é um passo importante, mas algo não vai bem no casamento há algum tempo. Entre eles, mal havia interação. E depois, o fato de que, bem, jornalistas a nível internacional estejam falando sobre como Kate Middleton evoca Diana de Gales em seus momentos, já nos momentos em que o casamento estava acabado, são coisas para refletir. Por outro lado, o fato de que, apenas 2 dias depois, haja outro ato oficial, onde o filho de Rose aparece, eu acredito que também é algo para refletir. Julguem vocês. Vamos abrir o debate nos comentários. Como sempre, se inscrevam no canal e nos vemos nos próximos vídeos.